estamos estudando, né, irmãos, sobre oração. Estamos estudando sobre oração. Deus tem falado ao nosso coração e eu tenho dito, né, pega papel, pega caneta, anota. Eu tenho estudado muitas coisas. Não tem como pregar tudo, irmãos, não tem, é muita coisa que fala sobre oração, mas conforme o Espírito Santo vai guiando, vai dirigindo, eu vou ministrando aqui a palavra de Deus, vou selecionando ali os versículos. Aí se você anota, no final desse estudo, você vai ter algo ali, né, para você volta e meia olhar, recapitular, trazer a memória. Às vezes cai no esquecimento, cai ou não cai? Então é bom a gente estar toda hora relembrando. A palavra de Deus diz em Lamentações que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Tem gente que fica pensando, remoendo coisa ruim, mas Deus não manda a gente fazer isso. Deus manda a gente se ocupar nossa mente com o quê? Com a meditação da palavra de Deus. Amém? Então papel e caneta, vamos meditar na palavra de Deus. Vamos relembrar, irmãos, Amós capítulo de número 5. Oh, glória, irmã Dani começando, né? Amós, onde é que fica isso? Antigo Testamento, se você abrir em Malaquias e vir voltando um pouquinho atrás, né? Você encontra o livro de Amós. Amós, capítulo de número 5. Nós recebemos muitas coisas na oração. É promessa de Deus. Jesus disse, aquele que pede, ele recebe, né? Então, quando nós pedimos no nome de Jesus, com a certeza que nós recebemos para a glória de Deus, né? Então, quando nós oramos, nós recebemos cura, nós recebemos perdão, nós através da oração, nós recebemos a salvação. Você lembra o dia que você aceitou Jesus? Você lembra? Aí você orou, né? Jesus, eu te aceito, entra no meu coração, toma minha vida nas tuas mãos. E através da oração você recebeu a Cristo, você recebeu a salvação, né? Então muitas coisas a gente recebe em oração. Mas eu resumi tudo, irmãos, com o quê? Com Amós capítulo 5, versículo de número 4, aonde o próprio Deus, ele está dizendo, porque assim diz o Senhor, a casa de Israel. O que o Senhor disse? Buscai-me e o que, irmãos? E viverei, né? Então o nosso Deus é o Deus de toda fonte de vida, né? Foi Deus que criou o homem, que fez o homem. Lá em Gênesis, se você quiser anotar isso, eu acho bem importante, né, irmãos? Lá em Gênesis, no capítulo de número 1, Deus, ele se revela, sabe como? Como Jeová Elohim. Irmã, o que é Elohim? É o Deus Criador. E a gente consegue ver isso, né, irmãos? Deus sendo Elohim, Deus sendo Criador, porque Ele cria os céus, Ele cria a terra, Ele cria as árvores, Ele cria os animais, né? Ele cria todas as coisas, Ele é o Elohim, Ele é o Criador. Mas no capítulo 2, que é quando Deus, Ele cria também, Ele faz o homem, ele se apresenta como, irmãos? Ele se apresenta como Yahvé Elohim, né? O que quer dizer, irmã Dani? Quer dizer que é o Deus de relacionamento. Ele fez o homem para se relacionar com ele. Ele fez o homem, irmãos, para ter um contato com ele. Tanto é que a gente nota lá em Gênesis que todo dia, na variação, né, na viração do dia, o Senhor Deus, ele ia conversar com Adão. O Senhor Deus, ele ia lá ter o que, irmãos? Um relacionamento, um contato com o homem. E isso nada mais é do que, irmãos, do que oração, né? Oração é uma conversa. Oração é uma conexão do natural, do físico nosso, né? Com o espiritual, com Deus, né? Então Deus quer ser o nosso Yahvé. Ele quer ter um relacionamento íntimo, próximo com cada um de nós. Irmã Dani, como é que eu vou conseguir isso? Como é que eu vou conquistar isso, irmã Dani? Através da oração, né? Quer aprender a orar, irmã? Como é que eu vou aprender a orar? Nós vamos estudar na Bíblia, nós vamos ver versículos, mas não
Bíblia. Não adianta só ver versículos, irmãos, tem que orar. Tem que falar com Deus, né? É orando que você vai aprender a orar. É orando que você vai desenvolver uma conexão com Deus. Eu consigo notar assim, ó, claramente, né? Quando uma pessoa está orando, se é uma pessoa rasa na sua vida espiritual ou se é uma pessoa íntima de Deus. A gente nota, irmãos, pela oração, né? Quando uma pessoa tem comunhão com Deus, como uma pessoa tem a intimidade com Deus, a gente consegue anotar isso, né? Então Deus, ele quer se relacionar conosco. E nós nos relacionando com Ele, Ele é um Deus de vida, que é que nós vimos ali. Buscai-me e o quê? E vivereis, né? Aí nós vimos o caso de Isaías, que recebeu um decreto de morte. Deus falou, coloca a tua casa em ordem, tu vai morrer, né? E ele ora, ele clama, ele se arrepende. E naquela oração, Deus acrescenta mais 15 anos de vida. E eu disse para os irmãos, imagina se cada oração que você faz, você recebe mais 15 anos de vida. Vai chegar uma hora, imagina Daniel que orava 3 vezes por dia lá. Vai chegar uma hora que não vai mais ter anos de vida físico, natural, né? Irmã, ninguém vive tanto assim. Por isso que nós precisamos do que, irmãos? Da eternidade. Olha só, é aquilo que o nosso pastor diz, quem anda com Deus na terra, vai também andar com Deus no céu, vai viver para sempre, a eternidade, né, irmãos? Na presença de Deus. Essa é a vontade do nosso Deus. Só que o diabo quer isso? O diabo quer isso, irmãos? Por isso que o diabo ele tenta nos afastar desse Deus de vida, né? Por isso que o diabo ele tenta se meter nessa comunhão, porque ele se metendo nessa comunhão, entra o que, irmãos? Entra a morte. Irmã Dani, como é que entra a morte? Olha só o que diz Romanos. Romanos capítulo de número 6. Romanos capítulo de número 6. Então, através da oração, através do contato que nós temos com Deus de vida, nós recebemos vida, né? Mas o diabo não fica satisfeito. Ele tenta infiltrar a natureza dele, né? Que é o pecado. E ele tenta cortar, quebrar essa conexão entre nós e o nosso Deus. E aqui em Romanos, capítulo de número 6, até um versículo bem conhecido, né? Romanos, capítulo de número 6. Olha só o que diz, irmãos, no versículo 23. Fala, porque o salário, o pagamento que a pessoa recebe por causa do pecado é o que, irmãos? É a morte. Então, o que o pecado gera? O pecado gera morte. O pecado gera separação do nosso Deus. E aí o diabo ele tenta vir sutilmente, né? O diabo ele tenta vir, como a minha avó dizia, com um sapatinho de pelica, né? Com um sapatinho de algodão. Ele chega e ele diz, não, nada a ver, mas isso é coisa pouca, né? Pecado é matar, pecado é fazer coisa grande. E nós temos que vigiar, irmãos. Não existe pecadinho, não existe pecadão. Pecado é pecado e todo tipo de pecado vai gerar o quê? Vai gerar morte, vai gerar, irmãos, separação de Deus, né? Desobediência é pecado. Não importa se é uma grande desobediência ou não importa se seja o que? Uma pequena desobediência, né? Eu gosto daquele exemplo que às vezes a pessoa olha para a igreja, olha para o povo de Deus, né? E fala assim, não quero na igreja não pode fazer nada. Uma vez perguntaram, né, para o reverendo, pode beber e pode ir na igreja? Ele falou, pode beber, né? E pode ir para a igreja. Pode ir para a festa e ir para a igreja? Pode ir para a festa, pode ir para bailão e pode ir para a igreja. Pode usar droga e ir para a igreja? Pode usar droga, pode ir para a igreja, pode adulterar, pode fornicar e pode ir para a igreja, pode roubar e pode ir para a igreja. Você pode fazer tudo que você quiser e ir para a igreja. Só que fazendo tudo que você quer, a única coisa que você não pode é entrar no céu, né? Então, vir na igreja, a
pode, mas entrar no céu. Isso nos impede, irmãos, de acessar Deus. Isso nos impede, irmãos, de nós estarmos na presença de Deus. Deus, ele é um Deus santo e Deus, ele não tolera, né, o pecado. Então, desobediência é desobediência, mentira é mentira, fornicação é fornicação, adultério é adultério, né? E nós temos que ouvir e obedecer à palavra de Deus. Às vezes a pessoa diz, não, eu sou de Deus, não, eu tenho Jesus, não, Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, mas o próprio Senhor Jesus, ele falou, por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Se na hora de me obedecer, se na hora de fazer o que eu mando, vocês não fazem. Então dizer eu sou de Deus, dizer eu sou de Jesus, irmãos, é fácil. Mas aquele que tem o Senhor como Salvador, ele vai o que, irmãos? Ele vai obedecer. Ele vai olhar para a Bíblia Sagrada e ele vai pegar aquilo com temor e vai procurar viver segundo a palavra de Deus. Amém? Então nós temos que ter isso no nosso coração. Porque diz, porque o salário do pecado é o que, irmãos? É morte, né? E diz, mas o dom, o presente gratuito de Deus é o que? É a vida eterna. Por quem, irmã Dani? Por Cristo Jesus, o nosso, o que? Senhor. Jesus Cristo é o que? É o nosso Senhor, né? Ele nos manda, ele nos dirige. Quando nós obedecemos, nós recebemos a vida. E isso nós podemos ver, irmãos, claramente, né? Lá em Gênesis, vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis? Lá em Gênesis tinha um mandamento só. Que mandamento que era? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que Deus falou? O dia que você comer, você vai o que, irmãos? Morrer. Não é o que diz em Romanos? O pecado gera morte. Desobediência é o que? É pecado. Desobediência traz o quê? Traz morte, traz separação. O homem tinha uma conexão perfeita com Deus. O homem tinha contato, irmãos, direto com Deus, né? Mas quando ele desobedeceu, quando ele comeu do fruto, entrou a morte. Aí Deus foi se relacionar com o homem, Deus foi se apresentar ao homem. Olha só o que diz Gênesis capítulo 3, versículo de número 8, diz assim, ó. E ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia. E o que o homem, né, fez? E escondeu-se Adão e sua mulher. Da onde? Da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Então, quando o homem ouviu a voz de Deus, quando o homem, depois do pecado, viu que Deus estava ali, o homem fez o quê? Fugiu, né? Se escondeu da presença do Senhor. Por que, irmã Dani? Porque lá em Isaías 59, versículo 2, diz que os nossos pecados, irmãos, fazem separação entre nós e o nosso Deus, né? Os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. O pecado separa, o pecado distancia, o pecado, irmãos, gera morte. Nos afastando da morte, nos afastando da vida, nós ficamos aonde? Junto da morte, perto da morte, né? E ali o homem temeu e se escondeu de diante de Deus. Então, para você orar, para que essa conexão, irmãos, perfeita, antes da queda, né, ser restaurada, você precisa orar se arrependendo dos pecados.
Eu estava meditando ali, irmãos, em João capítulo 9, né? João 9, versículo 31, fala que Deus não ouve a pecadores, né? Deus não ouve a pecadores. Por quê? Porque o nosso pecado nos encobre. Porque o nosso pecado, irmãos, ele nos distancia de Deus. Então é impossível você ficar agarrado aos teus pecados e querer estar perto de Deus. É impossível você estar abraçado com a morte e querer ter vida. Não. Irmã, mas se Deus não escuta pecadores, o que eu vou fazer? Você vai se arrepender, né? Você lembra quando você estava no mundo? Você lembra? Você orou, você se aproximou de Deus, você viu os seus erros. Não é assim? Eu vi, irmãos, eu vi que eu estava no fundo do poço. Eu vi que sem Deus eu não conseguia. Eu vi, irmãos, que eu estava sendo uma pessoa ímpia. Eu vi a condenação diante de mim. Naquele momento eu disse, Deus, o que eu preciso fazer para ser salvo? Deus me deu o Salmo 51, confissão e arrependimento dos pecados. Para ser salvo, precisa se arrepender. Precisa confessar os pecados diante de Deus. Só precisa de Salvador, irmãos, quem o quê? Quem nota que está em apuro, que nota que não consegue sozinho. E Deus é esse Salvador, amém? Que nos livra dos pecados. E é tão bonito, irmãos, que você vai ver, né, aqui mais adiante, você vai examinando as escrituras, né? Parece que é pouca coisa, irmã, mas Deus é muito rígido. Irmã, Deus é muito exigente. O homem só comeu um fruto, irmã Dani. E aí, por causa de um fruto só, aconteceu tudo isso. Irmãos, não é só um fruto. É uma quebra de mandamento. É uma quebra, irmãos, de conexão. É uma mudança de natureza. Eles abriram mão da vida para provar a morte. Olha quanta coisa ruim aconteceu depois disso. Adão e Eva começam a discutir, Adão e Eva começam um culpar o outro, começam a culpar um e outro, depois até culpam a Deus. Olha que coisa forte isso. Entra a vergonha, entra a humilhação. Depois disso, Caim contaminado, né, irmãos, pelo pecado. Olha como o pecado gera morte. O que o Caim fez? O Caim matou o próprio irmão, né? Matou o próprio irmão, por quê? Por causa do fruto também, sim ou não? Não foi por causa da oferta, não foi por causa do fruto, sim ou não? Também matou o irmão por causa do fruto. Então é o que diz a palavra, um abismo vai chamando o que, irmãos? Outro abismo, né? E o que aconteceu? Deus falou para Caim, Caim, o pecado está na porta do teu coração. Cabe a ti dominar, né? Não deixar esse pecado te dominar, cabe a ti dominar. Caim não ouviu a voz de Deus também. E o que Caim fez, irmãos? Olha só, vamos mais adiante, né? Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Versículo, né, de número 16, Gênesis 4:16, olha só, e saiu Caim da onde? Da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Então, cada geração foi o que, irmãos? Se distanciando mais de Deus, né? Adão e Eva se distanciaram, começou a vir o pecado, começou a reinar, dominar a morte, a destruição. O Caim já se apartou mais ainda, e aí você pode ler esse trecho ali de Gênesis 4, você vai ver, irmãos, que a descendência de Caim foi piorando. Foi dessa descendência que o homem começou a ter mais de uma mulher. Entrou a poligamia. Olha só que forte. Aonde que eles tinham visto isso? Deus tinha feito 2 Evas para Adão? Tinha, irmãos? Não. Isso veio vindo do pecado. Isso veio vindo, irmãos, da separação de Deus. Então nada que é bom
vai vir da separação de Deus. Mas no meio de tudo isso, aí Adão e Eva têm mais um filho, chamado Sete, e da descendência de Sete, eu quero que você tenha isso claro na tua mente. A descendência de Caim é uma descendência o quê? Caída e perversa, que foram se afastando de Deus, se afastando, piorando, e tudo que é ruim foi brotando. E da descendência de Sete, levanta-se um homem. E esse homem, irmãos, ele começa a tentar fazer a diferença. Irmã, de que maneira que ele começa a tentar fazer a diferença? Versículo de número 25, pode ser 25, né? E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e teve ela um filho, e chamou o seu nome Sete, né? Que significa renovo ou compensação, né? E chamou o seu nome Sete, porque ela disse: Deus me deu outra semente. Imagina, um tinha sido morto, o outro tinha sido causador da morte, né? Aí se afastou de Deus, se afastou ali dos pais. E aí Deus repara e dá mais um filho. E ela fala: olha, Deus me deu mais uma semente. Deus me deu um renovo, Deus me compensou, né? Aí diz assim, ó: e Deus me deu outra semente no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Versículo 26. E a Sete mesmo também nasceu um filho, né? E chamou o seu nome, como é que é o nome dele? Enos. Então se começou ao que, irmãos? A invocar o nome do Senhor, né? Então, a partir de Enos, começou de novo o homem tentar, né, a se conectar com Deus. Irmã Dani, o que significa Enos? Enos significa homem. Enos significa homem. Isso mostra, irmãos, que todo homem precisa invocar o nome do Senhor. Irmã, mas o homem caiu. Irmã, mas o homem pecou. Mas é impossível, irmãos, um peixe viver fora d'água. Sim ou não? É impossível. Também é impossível um homem se realizar. É impossível um homem ser feliz, irmãos, sem buscar, sem invocar o nome do Senhor. Enquanto a descendência de Caim, irmãos, ia pecando, ia fazendo tudo errado, ia se distanciando da presença de Deus, a descendência de Sete, Enos, começa a buscar, começa a invocar, irmãos, começa a se aproximar de Deus. Aí eu pergunto: quem você quer ser? Daqueles que se apartam ou daqueles que se aproximam? Irmã Dani, eu quero invocar o nome do Senhor. Irmã Dani, eu quero buscar a Deus. Nós temos que ter no nosso coração essa importância. É uma importância, irmãos, de vida ou morte. Sim ou não? Você já parou para notar nessa pregação quantas vezes eu falei de vida e de morte? Aqueles que buscam o Senhor recebem vida. Mas aqueles que se afastam do Senhor recebem o quê? Recebem morte. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Enos não ficou olhando lá para a descendência de Caim, né? Enos começou a fazer a diferença. Talvez ali ele fosse a minoria, sim ou não? Ele estava tendo vários exemplos errados, mas ele disse: não, eu vou buscar Deus, eu vou invocar a Deus, né? Ele começou a clamar ali a Deus. E nós temos que ter isso forte, bem estabelecido no nosso coração. Vamos ver algo aqui. Vou complicar de novo, irmãos. Misericórdia. Naum, capítulo de número 1. Misericórdia. Mas senão a gente fica que nem diz o pastor, né? Pegando o versículo conhecido, versículo clichê, sempre nos mesmos versículos, né? Olha o que nós temos que guardar no nosso coração para gerar esse temor, né? Esse temor que se nós buscarmos, se nós
estivermos na presença de Deus, nós vamos viver. Mas se nós deixarmos o pecado, a separação, né, entrar e dominar, irmãos. Tem gente que fala, não, irmã Dani, mas Deus é bom. Deus é bom, irmã, Deus entende. Será que Deus entende o pecado, irmãos? Deus tem compromisso com o quê? Deus vela sobre o quê? Deus vela sobre a sua palavra, né? O mesmo Deus que inspirou lá João 3,16, né? Que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que enviou o seu Filho unigênito, né? Para quê? Para que todo aquele que nele crê, tem que crer no Filho, tem que crer na palavra, para não perecer, né? Então nós temos que levar a palavra de Deus a sério, irmãos. A pessoa fica justificando o pecado, a pessoa fica justificando o erro. Olha o que diz, é a Bíblia, não era uma Dani dizendo. Naum, capítulo 1, versículo de número 3. O que diz? O Senhor é tardio em irar-se. É tardio, mas um dia vai ser derramado a ira. Um dia vai ter a vingança. Um dia vai ter o juízo, a condenação. Aí diz, mas grande em força. E ao culpado não tem por o que, irmãos? Não, assim, ó, ele é culpado, mas eu entendo, é assim? O que diz ali? O culpado é culpado, irmãos. Deus não vai fazer vista grossa, Deus não vai passar a mão na cabeça, Deus não vai dizer, não, é que eu sou Deus de amor. Ele é Deus de amor, mas ele é Deus de justiça. Ele é Deus de amor, mas ele é Deus de santidade. Eu estava meditando lá em João capítulo 5, sobre aquele paralítico no tanque de Betesda, você lembra? Ele estava lá, estava coxo, estava aleijado, todo mundo pulava na frente dele. Aí Jesus falou, você quer ser são? Você quer ficar curado? Aí ele falou, Senhor, eu não tenho ninguém por mim. Eu não tenho ninguém por mim. Cada vez que eu vou, alguém vai na minha frente, alguém rouba a minha bênção, alguém fura a fila. Aí Jesus cura aquele homem, depois Jesus encontra aquele homem, e Jesus assim, não peques mais. Para que, irmã Dani, não pecar mais? Ele fala, para que não te suceda algo, o que, irmãos? Algo pior, né? Então nós temos que levar as coisas de Deus a sério. O pecado é errado e Deus não tem o culpado por inocente, né? Vamos ler de novo? O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não faz vista grossa, não tem o que, irmãos? Por inocente, né? O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés, né? Então nós temos que andar no caminho de Deus. Aí, irmã Dani, mas se eu, irmã Dani, pedir perdão, o missionário diz, né? É melhor a gente ficar um pouco vermelha, né, irmãos, diante dos homens, de ter que pedir perdão, do que, irmãos, do que ficar afastado de Deus na eternidade. Então o negócio é muito sério, né, irmãos? Irmã, mas o caminho de Deus às vezes parece difícil. Irmã, parece ali que é que nem diz, a porta é estreita, né, irmãos? A porta é estreita. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas nós temos que andar por esse caminho. Porque é nesse caminho, irmãos, que nós vamos ter salvação. E esse caminho chama-se quem? Chama-se quem? Jesus. Nós não podemos criar o nosso próprio caminho. Não podemos. É o que está escrito aqui. Vamos abrir para não ficar nas palavras da irmã Dani, né? João capítulo 14. João capítulo 14.
Nós já vamos fazer a oração, né? João capítulo 14. Como é que eu vou me achegar, irmã Dani, até o Pai novamente? Como é que eu vou fazer para ir para o céu, para morar com Deus? A resposta está aqui. João 14, versículo de número 6. E disse-lhe Jesus. O que Jesus disse? Eu sou o caminho. O único caminho, a única maneira de termos a nossa comunhão restabelecida é através de Jesus. E quem é Jesus, irmãos? É a palavra. Por isso que é importante nós observarmos, analisarmos a palavra e fazermos o que Jesus, ele manda. Diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser de que maneira, irmãos? A não ser por mim. Eu sozinha, do meu jeito, da minha maneira, se esforçando para fazer o que é certo. Sem Jesus não vou para o céu. Posso ser a melhor pessoa da face da terra. Ontem eu fui comprar carne e comecei a evangelizar o açougueiro, né? E o açougueiro dizia assim para mim, não, eu sou uma pessoa boa. Ele dizia, eu não creio em Deus, eu sou ateu. Eu creio no que eu vejo, eu creio na terra, eu creio na água, eu creio no ar, né? Eu creio nisso que eu preciso para viver. Aí eu falei, pois é, mas tudo isso que você precisa para viver foi Deus que criou, foi Deus que trouxe a existência, né? Deus fez a água, Deus fez a terra, Deus fez o ar que você respira. Ele, não, mas eu sou uma pessoa muito boa. Na minha família tem muitos pastores. Eu só não vou na igreja. E aí o outro era crente, sei até o nome dele, Leandro. O outro era crente, aí ele falou assim, sabe o que é pior? Que esse homem aí é bom mesmo. Meu carro tá quebrado, ele que me dá carona. Esse homem aí é bom mesmo. Ele falou assim, né? Ele não vai na igreja, ele ainda não acredita em Deus. Mas ele que me fez ir para a igreja. Ele vai se converter, vai sim, em nome de Jesus. Não adianta, irmãos, não tem outro caminho até Deus. Pode ser uma pessoa boa, pode se esforçar para ser correto, para fazer o que é certo, né? Sem Jesus a gente não entra no céu. Sem Jesus a gente não tem a salvação, né? A gente não pode tentar servir a Deus do nosso jeito, não. O homem caiu, o homem pecou, o homem foi desconectado de Deus. Imagina que coisa linda devia ser, irmãos, Adão e Eva no paraíso. Sem problema. Aí o pastor solta uma piadinha, né? Nem sogra não tinha. Minha sogra é a melhor pessoa que eu conheço. Falamos só para brincar, né, irmãos? Mas imagina que coisa linda, a conexão perfeita que o homem tinha com Deus. Mas o que botou tudo a perder? O que estragou tudo? O que, irmãos? O pecado. O pecado. Mas Jesus veio para restaurar. A palavra de Deus diz, aquele que não tinha pecado, fez-se pecado em nosso lugar. Jesus provou a nossa separação. Quando ele provou a nossa separação, irmãos, foi agonizante. Ele chegou a gritar na cruz, chegou a bramar e dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Aquela dor era nossa. Aquela separação era nossa. Aquela morte, irmãos, era nossa. Mas ele derramou sangue precioso para se fazer o caminho perfeito entre nós e o Pai. E aí nós podemos pegar aquilo que Jesus disse para Natanael, né, em João capítulo 1. Jesus chamando Natanael, ele falou, a partir de hoje, você vai ver os céus abertos. E você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha só, né? Natanael andando com Jesus, que é o caminho. Ele ia ver o anjo de Deus subindo e descendo.
E ele viu ou não viu? Na tentação lá, quem é que serviu Jesus? Os anjos de Deus. Sim ou não, irmãos? Sim. Quantas vezes você vê os anjos de Deus servindo Jesus? Então creia nisso. Jesus é o caminho. Quando você está em Jesus, o céu está aberto diante de ti. Diga, ô glória! Diga, os céus estão abertos para quem está em Jesus. Não é fazer as coisas do seu jeito, né? Não é querer arrombar, largar a porta, o caminho, não. Tem que estar no caminho. Tem que estar em Jesus. Tem que estar na palavra de Deus. E aí os céus estão abertos para nós, em nome de Jesus. Quem entendeu a palavra, diga, ô glória. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos, com alegria no nosso coração.